Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim te contar porque pode ser ruim pensar demais. Eu não sei como que isso soa, como que isso chega para você, mas é muito comum eu ouvir, por exemplo, pessoas falando que elas pensam demais, que elas queriam pensar menos. E elas trazem muitas vezes isso num tom negativo, num tom de algo ruim, de algo que muitas vezes até angustia demais. Antes de falar se isso é bom ou ruim, eu queria começar dizendo que tem um lado bom de pensar. Afinal, os pensamentos são conexões que acontecem no nosso cérebro o tempo todo e de alguma forma eles demonstram que a gente está vivo, que a gente está atento, que a gente está ligado com o mundo ao nosso redor. Ou seja, pensar é bom. Através dos pensamentos que a gente organiza nossas ideias, cria planos, desenvolve projetos, organiza a nossa vida de uma maneira geral, revê conceitos, repensa atitudes, enfim. É através dos pensamentos que muitas coisas se constroem positivamente na nossa vida. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? A gente pode entender que os pensamentos, eles são, assim como qualquer outro comportamento nosso, muito positivo em determinado nível, mas ele pode sim trazer prejuízos para a gente se a sua frequência e intensidade deles forem muito altas. A gente pode parar para pensar em inúmeros fatores que fazem esses pensamentos aparecerem com mais frequência e gerarem uma certa angústia na gente. Eu vou citar dois aqui, mas não se limitam a esses dois. Como eu falei, existem outros, mas eu não vou entrar no mérito de todos, porque senão esse vídeo ia durar umas 3 horas. Então, eu vou tentar resumir um pouquinho em duas ideias que eu acho que são importantes. Primeiro motivo, quando a gente valida demais os nossos pensamentos. O que isso quer dizer? Quando eu começo a olhar para os meus pensamentos e interpretar eles como algo real e não como hipóteses, isso tende a me gerar sofrimento. É muito comum várias pessoas acabarem tendo muitos pensamentos, inclusive pensamentos ruins, que é algo normal da gente ter, e começarem a achar que tudo que elas estão pensando são real, são coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo. Enfim, a gente começa a dar uma validade para o pensamento que não é real, que não é verdadeira. E isso pode sim gerar um sofrimento muito grande, principalmente, como eu falei, quando a gente se percebe com alguns pensamentos negativos de uma forma geral. Segundo motivo, quando decisões são muito difíceis. Existem pessoas que têm muita dificuldade de tomar decisões de uma maneira geral na vida. E com isso elas acabam se vendo presas às infinitas possibilidades que a gente tem durante a nossa vida, fazendo com que surjam pensamentos e mais pensamentos sobre essas possibilidades, e aí a gente fica preso naquele se isso e se aquilo, gerando muitas vezes pensamentos angustiantes. Se você tem tido muita dificuldade de lidar com os seus pensamentos, ou se você de fato se percebe nesse contexto de pensar muito e não conseguir sair desse fluxo, pode ser muito importante você buscar ajuda profissional para primeiro tentar entender qual que é a possível causa desses pensamentos frequentes que você tem tido e a partir disso buscar ferramentas para aliviar esse incômodo que você tem hoje. É importante lembrar também que não é possível a gente simplesmente parar de pensar. Eu costumo dizer que pensamentos e pessoas a gente não controla, a gente aprende a lidar. E eu acredito que se você estiver passando por algo assim, talvez seja importante buscar de fato maneiras de lidar com isso e não simplesmente querer que isso suma da sua vida, porque talvez essa não seja a melhor opção. Comentei que existem outros fatores que podem influenciar esses pensamentos em excesso na nossa cabeça, e aí podem ser desde noites mal dormidas, quadros de ansiedade e por aí vai. Tem muita coisa que pode fazer com que você pense demais. E se sozinho tá difícil de entender e lidar com isso, busque ajuda. Espero que você tenha gostado do vídeo e que agora você esteja pensando um pouco menos, ou talvez um pouco mais em tudo isso. Mas vou falar para você não sair daí que vai aparecer um outro vídeo aqui do canal para você continuar assistindo e se mantendo muito bem informado. Até mais, tchau, tchau!